Shalom, shalom, amados irmãos, que a paz e a graça do nosso Deus Pai, Criador dos céus e da terra e de absolutamente todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, vos abençoe, vos guarde, em nome do seu Filho amado, da sua palavra viva, Yahushua Hamashia, seja com todos. Amém. Assim seja. Irmãos, eu estou muito contente, feliz, né? O Espírito fica nos sacudindo para nós transmitirmos a sua palavra que cura, liberta e salva. Aleluia. Então, estou aqui para transmitir esta mensagem me concedida graciosamente por misericórdia do Pai, e é um privilégio tamanho, é uma honra tão grande, né, que falta palavras. E, enfim, é uma alegria imensa. E com toda humildade, eu irei compartilhar com os irmãos este entendimento, ok? De uma forma didática, uma linguagem simples, para que todos os meus irmãos da fé, do caminho, sejam edificados, fortalecidos, ok? E que a gente caminhe assim em retidão, em justiça e em verdade, fiéis à palavra do Pai, ao nosso Salvador, Yahushua. Amém, assim seja. Irmãos, como eu havia dito no vídeo de ontem, na parte 1, eu falei que eu estava orando, né? E aí me veio esse entendimento, eu anotei, né, para não me esquecer, e apesar que a gente não esquece, que é espiritual, então o Pai está sempre ali nos lembrando, e porém houve a noite de ontem, né, eu tive uma experiência e aí eu senti a necessidade, a noite de anteontem na verdade, eu senti a necessidade de transmitir aquela mensagem dos vídeos anteriores aí, parte 1 e parte 2. E hoje eu estou aqui para, então, compartilhar com vocês essa revelação, esse entendimento, pois eu, no meu chamado, né, quando eu despertei, quando eu caí do cavalo, que eu ouvi a voz do mestre, né? O que é que acontece? A partir do dia em que eu ouvi a voz do nosso bom pastor me chamando, eu não parei mais de ler a Bíblia. E logo no início, bem no comecinho, eu lia a Bíblia, as Sagradas Escrituras, e eu confesso, irmãos, com vocês, humildemente, eu não compreendia, eu não entendia. E o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, principalmente, eu tinha muita dificuldade para compreender o que os testemunhos da Antiga Aliança, né, as histórias dos nossos patriarcas, dos juízes, dos reis, dos profetas, queria nos transmitir, né? Então eu tinha muita dificuldade. Porém, eu orava incessantemente, todos os dias, pedindo entendimento, pedindo sabedoria divina, pedindo entendimento, que o Pai me desse entendimento da palavra dele, que me desse compreensão, discernimento espiritual, que eu soubesse, né, separar as coisas, enfim. E assim foi, irmãos, no início.
eu, mesmo sem entender, eu lia e meditava nas Sagradas Escrituras todos os dias. E no primeiro ano do meu chamado, onde houve a metamorfose, a transformação, você, irmão e irmã, que ouviu também a voz do bom pastor e nasceu de novo, vai saber exatamente do que eu estou falando. O primeiro ano, irmãos, foi um ano extremamente difícil, porque a gente é novo, né? A gente nasce de novo, a gente volta a ser uma criancinha, espiritualmente falando. Então a gente é muito ingênuo, quer ouvir todo mundo, coisa e tal. E esse processo de metamorfose, essa transformação que o Espírito Santo do Pai faz dentro de nós, porque a gente recebeu ele por a gente crer no Filho do Pai, no Evangelho da sua graça, o Cordeiro Pascual e a Ruxa. Então a gente recebe o Espírito Santo. Então o Espírito ele começa a trabalhar, né? A limpar a casa, a purificar, limpar o coração, a mente, enfim. Então foi um ano extremamente difícil, né? Aqui no plano terreno, eu posso dizer que eu tive uma depressão profunda, de chegar um dia de eu não saber de nada na minha vida, sabe? Toda a minha capacidade intelectual da minha antiga vida profissional simplesmente tinha sido apagada. Enfim, então, e eu não entendia o que estava acontecendo, porque como a gente era terreno, então tudo a gente acha que é terreno, né? É no plano terreno, mas na verdade estava sendo no plano espiritual. Então o Pai estava limpando, tirando o Egito, a Babilônia, o mundo de dentro de mim. Estava tirando. E aí é um trabalho, né? A gente deve imaginar, né? Então, depois desse ano, e eu lendo a Bíblia. Nesse processo, eu lendo a Bíblia todos os dias. E eu, na época, ia interpretando de acordo com o conhecimento básico, terreno, intelectual, que eu obtive com a educação tradicional da vida no mundo. E aí você não é edificado, não há aquela coisa de, né, tipo, mas só o fato de você estar ali, o Pai é Espírito e o Espírito está conosco, ele está observando. Então tipo assim, faz parte do processo. Tipo, eu vou deixar ele ir, e eu vou lapidando aqui na hora certa, eu vou começar a soltar as revelações. Então, desse tempo para cá, já se passaram quase 3 anos e 9 meses, né? E 8, eu falei 8, né? Mas agora já está entrando em 9 meses, ou seja, porque já faz 4 anos. E então, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Esse primeiro ano, como eu falei, foi um ano de transformação, de metamorfose, né? Eu tive essa depressão, tudo na minha vida mudou, 180 graus, né? Virou, de fato, total. E o que acontece? No decorrer, o Pai foi me ensinando todas as coisas às quais eu hoje, nossa, sou extremamente, completamente grato. Que chega a ser, assim, difícil, irmãos, de agradecer, sabe, ao Pai por tamanha misericórdia. Ai, maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Então, vou trazer para vocês aqui com toda humildade, tá bom? Retenha o que for bom. Se os irmãos não estiverem de acordo, não compreenderem, não entenderem ou não concordarem,
não tem problema. Peço aos irmãos que estudem, continuem lendo, meditando na palavra, orando, pedindo ao Pai sabedoria, discernimento, entendimento da sua palavra, e o Espírito Santo vos revelará todas as coisas, de acordo à boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus Pai, Criador, Yahweh, em nome de Yahusha. Amém? Então vamos lá. É um assunto bem complexo. É assim, é como eu falei, eu li, eu não entendia nada, né? Quem já está aí no caminho vai pegar com mais facilidade. Mas é como eu falei, eu gosto de explicar as coisas de uma maneira em que todos compreendam. Eu tenho esse zelo, esse cuidado, sabe, irmãos? E não tem coisa melhor, né, do que a gente estar assistindo, ouvindo uma mensagem e a gente entender, compreender, né, o que a gente está consumindo, né? Então é nessa linha que eu vou estar trazendo essa informação para a gente, para nós sermos edificados. Amém? Então vamos começar? Vamos começar no livro de Provérbios, no capítulo 3, no verso 9. Como eu sempre digo aqui, tenham caneta, papel ou lápis e borracha e anotem o que for relevante, as passagens, para depois você meditar. Então, capítulo 3 de Provérbios, versículo 9, diz assim: honra ao Criador com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Olha, honra ao Criador com teus bens e com as primícias. O que é que lembra primícias? Lembra dízimo. Separar uma parte de tudo aquilo que você colhe, né? Das coisas que você planta, profissionalmente falando, no tempo de hoje. Enfim, separar uma parte, mas pode, mais o lado espiritual, enfim, as coisas que você conheceu, você aprendeu, né? Sempre separa as primícias para honrar o Pai que te concedeu por graça e misericórdia. Enfim, de todos os teus rendimentos, tá vendo? Amém. Provérbios 3:9. Agora vamos para Levítico 9:7. Levítico é o terceiro livro da Bíblia, ok? Capítulo 9, versículo 7. E voltando-se para Arão, orientou Moisés. Arão era o irmão de Moisés. Tanto Arão como Moisés era da tribo de Levi. Arão era o sacerdote, né? Levantado pelo pai para ministrar a sua palavra, a palavra dele, para toda Israel, todas as tribos. Então a tribo de Levi foi levantada somente para ministrar a palavra de Yahweh para todo Israel, as 12 tribos. Então a tribo de Levi não podia trabalhar, plantar, enfim. A herança da tribo de Levi era o Criador. Então eles não tiveram partes na terra, né? E eles não podiam trabalhar. Então, percebam aqui, ó. Levítico 9:7. E voltando-se para Arão, orientou Moisés: aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e cumpre assim o rito de expiação por ti e por tua família. Apresenta então a oferenda do povo e faze por ele o ritual de propiciação de acordo com as instruções do Criador. Agora pense uma pessoa lendo a Bíblia agora e aí pega o livro de Levítico.
Entende o que eu estava falando? É bem complicado. Mas se a pessoa, ela tem que se manter firme ali e pedir em oração, que o Pai revela todo entendimento. Porque a tribo o livro de Levítico fala, né, dessa tribo de Levi que foi levantada pelo Pai, o Criador, para ministrar a sua palavra para todo Israel, o seu povo que foi separado, eleito para levar a palavra, enfim, a salvação à humanidade, né, toda. E aí o que é que acontece? No livro de Levítico detalha exatamente essa lei, né, do Pai, que é chamada Torá, e detalha as ordenanças da época, da antiga aliança. Então é bem detalhado, como é que fala? São fundamentos assim, tipo documento, irmãos. É a nossa aliança com o Pai, é a lei do Pai. Essa tribo ela foi separada para transmitir, olha a serenidade, olha a grandiosidade disso. A tribo de Levi foi separada para transmitir para Israel e consequentemente todo mundo a lei do Criador dos céus e da terra e as suas ordenanças e mandamentos. Então, imagina. Então, veja aqui que Arão foi orientado por Moisés para ele aproximar do altar, ele já tinha sido levantado como sacerdote, então se aproximar do altar e oferecer o sacrifício pelo pecado dele, de toda, né, de toda a família, ou seja, cumprir com o ritual de expiação, que é o cumprimento de pena, porque, como eu já falei, né, sempre falo aqui nos vídeos, todos nós somos pecadores, ok? Então, naquela época, todo israelita, hebreu israelita, tinha que fazer os rituais de expiação, de sacrifício para ser perdoados perante o Criador dos céus e da terra. Então, vamos voltar agora em Levítico, capítulo 4, do verso 13 ao 14. Se for toda a comunidade de Israel que pecar, se for toda a comunidade de Israel que pecar por ignorância e infringir algum dos aspectos prescritos nos mandamentos do Eterno, ainda que a comunidade não tenha consciência do erro cometido, todo o povo será considerado culpado. Ainda que a comunidade não tenha consciência do erro cometido, todo o povo será considerado culpado. Olha a serenidade da coisa. Então, no verso 14. Contudo, quando a comunidade reconhecer a violação cometida, ou seja, quando alguém está em pecado, né, que aí vem o irmão e alerta, exorta, ó irmão, presta atenção e tal. Então, olha só, contudo, quando a comunidade reconhecer a violação, quando a pessoa reconhece, né, que está errada, todo o povo se reunirá e trará um novilho, ou seja, todos que reunirá e trará um novilho, né, tipo um animal, né, como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro, diante de toda a congregação de Israel. Ou seja, sacrifício. Tá entendendo? Tinha que fazer um sacrifício. Cumprir ali com o ritual de expiação. Ok? Abra agora em Números 15, 22 e 26. Ok? Passei. Capítulo 15. Números fica depois de Levítico. No versículo 22, do 22 a 26. Se deixardes de cumprir por inadvertência qualquer um desses mandamentos que o Criador ordenou a Moisés, servo fiel que foi levantado por ele para libertar o povo do cativeiro da Babilônia, do Antigo Egito, sim, tudo quanto Yahweh vos tem instruído por intermédio de Moisés, Moshe, desde o dia em que o Eterno determinou todas essas leis e para todas as suas gerações, será que, quando se cometer algum pecado, sem a deliberada intenção, e este não for do conhecimento da congregação, toda a comunidade terá de oferecer um novilho para o holocausto de cheiro aprazível, agradável ao Criador.
também apresentarão juntamente com a oblação oferta de cereais e a libação, oferta derramada de acordo com as prescrições, e um bode como oferta pela expiação do pecado. O sacerdote fará propiciação por toda a comunidade de Israel, o sacerdote lá é responsável, né? E eles serão perdoados, porquanto seu pecado não foi proposital. Quando trouxerem sua oferenda para ser queimada perante Yahweh, e apresentarem diante do Eterno seu sacrifício pelo pecado cometido, a fim de reparar sua inadvertência, ele será perdoado a toda a comunidade dos filhos de Israel, e de igual modo aos estrangeiros que residem no meio dos israelitas, pois que todo o povo agiu nesse caso sem intenção de pecado. Porque na época, né, alguns egípcios, eles fugiram com o povo de Israel no Êxodo, quando Moisés libertou o povo, porque esses estrangeiros que eram, né, dessas nações pagãs da época, creram no Deus de Israel, né? Então eles foram com o povo de Israel. E aí eles começaram a viver como hebreus israelitas, né? E eles cumpriam todos os rituais aqui, tudo direitinho. Tá, enfim. Então, irmãos, pegaram aí, né? Anotaram as passagens? Vamos lá. Eu vou fazer agora explanar aqui, trazer luz, jogar luz para o nosso entendimento. Desde o princípio, após a queda da humanidade, onde nossos pais, Adão e Eva, desobedeceu a palavra do Criador, transgrediu, deu-se início a um processo de sacrifício. Por quê? Porque, veja só, o Pai, ele prometeu a redenção. A misericórdia do Pai é tão grande, né? Tão maravilhosa, tão excelsa, que ele prometeu aos nossos pais, Adão, a redenção, a salvação, que a gente voltaria a viver com o Pai, com a nossa verdadeira natureza gloriosa, por toda a eternidade, né? Porém, quando a gente caiu, né? Quando nossos pais caíram, eles herdaram um corpo de carne, que é perecível. Então foi através da queda que a morte entrou na terra. Porque o propósito de Yahweh, o Pai é o autor da vida. O propósito do Pai sempre foi a vida eterna. Porque o Pai é eterno. Entende? Mas por causa da queda, da transgressão, do pecado, nós herdamos um corpo perecível, a carne. Então a morte entrou na terra. Então, entenda. A partir deste momento, Adão, ele ficou extremamente constrangido. Foi o primeiro depressivo da terra. Ele e Eva. Então, Adão... Tem um livro chamado, o livro de Adão e Eva, né, que é chamado de apócrifo pela Igreja Católica Apostólica Romana, né, que dá mais detalhes de como Adão e Eva ficaram após essa queda. Enfim, vale assim para entendimento, né? Agora tem que ter muito discernimento para ler esses livros. Enfim, então o que é que acontece? Eles ficaram bastante tristes, né? Óbvio, eles tinham tudo, né? Moravam no jardim, conversavam com o pai, eram puros, inocentes, felizes, era tudo maravilhoso, perfeito. Então quando eles caem, que eles recebem a natureza pecaminosa, o conhecimento do mal, do bem e do mal, né? Eles sentem o peso
a escuridão, aquela energia sombria do mal. E Adão e Eva ficam extremamente abalados. Então eles passam a vida toda, após essa queda, se humilhando, chorando, buscando o Pai com todo o coração. Então o Pai ouviu o pedido, o clamor, ouviu o clamor de Adão, seu filho. Então ele fez uma promessa, que a gente chama de Evangelho da Graça. Ou seja, ele fez uma promessa de redenção para salvar, trazer seu filho de volta. E para isso, desde então, teria que morrer um inocente. Entende? Para fazer a expiação, cumprir com a pena, o castigo. E o castigo de Adão e Eva foi muito sério. Tanto que repercutiu e todos nós humanos, humanidade inteira, sofre as consequências desse pecado. Então, desde ali eles tinham que cumprir com os rituais de expiação, propiciação, o cumprimento da pena, o castigo, que eram os sacrifícios. Então, todo o povo de Iá, o povo que era guiado pelo Criador, desde Abel, o primeiro filho de Adão e Eva. E aí Abel veio obediente, Cã se rebelou, né? Dura serviço, orgulhoso, caiu nos enganos do diabo, de Satanás, da antiga serpente, e se desviou. Enfim, mas Abel não, Abel foi fiel, né? Tanto que ele cumpriu com todo esse ritual, essa expiação, o sacrifício, direitinho. E aí veio Sete, aí veio toda a descendência de Sete, chega em Noé, o justo, aí veio o dilúvio, Noé separado, e através da família de Noé, vem todo o repovoamento. Aí dos 3 filhos de Noé, Cã, Jafé e Sem, a descendência de Sem, que vem o pai Abraão, o pai da fé. Então, o povo de Iá, sempre guiado pelo Espírito, prometido ali pelo Pai, o povo eleito dele, sempre ofereceram sacrifícios ao Pai. Então, esses sacrifícios, eles eram, vamos dizer assim, simbolizados em ofertas e dízimos, ok? O dízimo, o verdadeiro dízimo, que a gente foi enganado esse tempo todo pelo sistema religioso, né? O verdadeiro dízimo, irmãos, eram alimentos, né? Como eu acabei de ler aqui para vocês. Vocês viram, né? Novilho, bode, cabrito. As ofertas eram cereais, trigos. Então, dízimo e oferta sempre foi alimento, ok? Então, o que acontece? Por quê? Vamos entender agora por que a necessidade dos sacrifícios, desses rituais de expiação, né? Sempre era em prol do próximo. É muito lindo, irmãos, é muito lindo. Sempre era em prol do próximo, de amar o próximo, de ajudar o próximo, entendeu? Começou com Adão e Eva. Bom, aí Adão e Eva ia ajudar quem? Ajudando eles mesmo, começa com eles, entendeu? Para eles alcançarem a graça, o perdão, a misericórdia, né? Porque esse era o propósito das expiações, né? O perdão do pecado. Então, Adão e Eva, como eles eram os primeiros, eles tinham que fazer para receberem o perdão, né? Então, eles mesmos eram abençoados com os sacrifícios, que é chamado de holocausto. Na linguagem popular brasileira, holocausto é churrasco. Churrasco, entendeu? Queimar a carne. Então, Adão e Eva eram, né, os próprios beneficiados dessa época. Porém, como eu disse, sempre um inocente tinha que ser sacrificado. Tudo isso por causa do pecado, da transgressão. Estão entendendo, irmãos? Então, o povo de Iá sempre ofereceu sacrifícios, tá bom?
ofertas e dízimos, que eram alimentos. Então, quando chega-se, né, que o povo de Israel é separado, é liberto do Egito, tá? O pai dá a sua lei, aí ele separa a tribo de Levi, como a tribo sacerdotal, responsável por ministrar, julgar todas as tribos de Israel. Então, como eles não podiam trabalhar, todas as 11 tribos de Israel tinham que separar as primícias, ou seja, uma parte de toda a colheita que todos eles tinham, né, para levar até a tribo de Levi, como expiação, propiciação, né, cumprimento da pena, porque todos somos pecadores, então eles tinham que levar para receberem o perdão, ok? Então o que é que acontece? Essas ofertas, esses dízimos, esses sacrifícios ajudavam a tribo de Levi, que não podiam plantar, nem semear, nem colher. Então essas ofertas e dízimos sustentava, alimentava os nossos irmãos levíticos, toda a tribo de Levi, todo o clã, toda a família, enfim, todos os povos de Levi. Então uma parte separada de todas as tribos alimentava toda a tribo de Levi. Continua na segunda parte. Fica comigo. Shalom.